vem aí Comissão da Defesa da Ordem Pública, assunto, exposição sobre promoções e patenteamentos do Comando-Geral da Polícia, Ministério do Interior. 1. Os exponentes identificados nesta exposição, sendo todos membros dos seguintes cursos da PRM. 13º curso da PRM, formado em 1993. 14º curso da PRM, formado em 1994. 14º curso, formado em 94. 15º, formado em 94. Idem. Excelências, viemos por meio desta expor as seguintes reclamações dentro dos 3 cursos da polícia da década de 90, acima referidos, e sentindo-se lesados com 32 e 33 anos de serviço, respectivamente. 32 e 33 anos de serviço. Número 3. 1. Falta de progressão na patente por antiguidade desde a última no ano 2020, que todos cursos acima referidos foram promovidos à mesma patente de inspetor principal da polícia, capitão, até o presente momento. Todos esses do 13º, 14º, 15º tiveram a patente de inspetor principal da polícia, isto por antiguidade, creio que foi quando Bernardino Rafael, quando era comandante-geral. Dizem que não há promoção, continuam com a mesma patente. 2. Falta de cumprimento e implementação das normas previstas no Estatuto da Polícia, no caso orgânicos e da polícia, no qual refere-se às promoções e progressões nas carreiras por antiguidade. Embaixo tem recebido, carimbado, deu entrada esta exposição desses agentes que fizeram parte, estão há 32, 33 anos na corporação. Vamos para a segunda parte do documento. O Ministério do Interior e o Comando-Geral da Polícia de Moçambique não dizem nada a respeito deste curso da década de 90 sobre as promoções em alusão. 4. De salientar ainda que verifica-se também uma fragilidade violenta dos estatutos da polícia pelo facto de todo o país os comandos provinciais da PRM nomeiam-se porta-vozes com pouco tempo de serviço, quer na função pública e na polícia, após a promoção dos mesmos à patente do oficial superior. Nomeiam cidadãos como porta-voz da polícia enquanto tem pouco tempo de serviço e automaticamente são patenteados. Esses são trocados e substituídos por outros também da mesma situação constante. É colocado como porta-voz, é dado patência, sai, vem o outro também que não devia estar ali, colocado como porta-voz, é dado uma boa patência, sai, assim sucessivamente, enquanto os da década de 90 estão sentados, com a patência da antiguidade, que são mais experientes, conforme diz o documento. Por último, os cursos expedicionários desejam os bons ofícios da Vossa Excelência na resolução de problemas acima mencionados. Maputo, 13 de fevereiro de 2026, 13º, 14º, 15º.
Este é o documento, passa a imagem passa na tela a imagem dos patenteamentos que vimos quando a celebração também do Dia da Polícia, etc, etc. Um dia antes também vimos esses patenteamentos. Vamos falar aqui com o presidente da Associação dos Polícias. Primeiro, antes mesmo de entender do presidente se reconhece, sabe se é desse documento, vamos primeiro perceber do presidente como é que olha para este aniversário da polícia, como é que olha para a polícia de ontem, a formação, e o polícia de hoje. Ou é justo fazer essa distinção de polícia de ontem, polícia de hoje, ou é tudo a mesma coisa? Quais são os atuais desafios da polícia atualmente e quais eram antigamente? Também queríamos aqui parabenizar a nossa polícia para a passagem que acontecesse o primeiro aniversário da sua criação, em que antes de ontem celebrou-se na República de Moçambique. De forma oficial, não temos esse documento, De forma um bocadinho mais alta. mas temos vindo a acompanhar através das redes sociais, não só esse, mas vários outros documentos, por aquilo que tem vindo a circular nas redes sociais. É verdade que problemas existem. Os problemas aqui apontados não são de hoje, são de bastante tempo. E por aquilo que é a informação oficial que nós temos como associação, temos vindo a acompanhar que, logo a tomada de posse do antigo comandante-geral da polícia, tivemos um privilégio de termos um encontro, depois de um trabalho que a associação fez em 2017 em todo o território nacional, onde constatamos vários problemas, alguns dos quais são esses que nessas cartas já que circula aí vê mencionado. E na altura, quando terminamos as visitas a nível nacional, quem era o comandante-geral da polícia era o atual chefe de Estado-Maior-General. E quando o Belmiro Rafael tomou posse como comandante-geral, o encontro que tivemos, ele garantiu-nos que estava na sua posse um plano, um programa para poder resolver os problemas mal parados no seio da polícia. Que um dos problemas que ele apostou para resolver foi, de facto, de promoções, né, das categorias de acordo com os cursos que cada um teve, desde o primeiro curso, segundo, terceiro até o último. Mas como sabe que o nosso país tem problemas em termos de recursos, promover alguém é preciso garantir a sua estabilidade. Se nós patenteamos hoje, por exemplo, do sargento para a categoria do oficial se batendo para a categoria superior para general, é preciso garantir que esse indivíduo tenha o direito e que usufruiu aquilo que são seus direitos. Andou esse processo e depois já não tivemos mais acesso de algumas informações como que esse processo estava a decorrer, se de facto aquilo que foi a conversa, tivemos a associação Comando Geral estava a ser seguido. Não tivemos acesso por mais tarde, também não tivemos uma boa relação entre o antigo comandante-geral e a própria associação. Sendo assim, os problemas aqui apontados não deixa dúvida. Nós estamos num país em que, em algum momento, ficou parado nas promoções que a adolescente do seio da Polícia de Moçambique. Os atuais comandantes gerais da polícia, tanto como Belmiro Rafael, assim como Xaxine, não só o CIV, têm vindo a fazer um esforço no sentido de voltar a organizar aquilo que nós já tínhamos perdido. Logo após a criação da polícia, as leis estavam bem claras. Mas em algum momento, por causa do conflito armado, não só vários constrangimentos, problemas que tivemos no nosso país, essas regras acabou ser violadas, acabaram por ser produzidas algumas leis, decretos, etc., no seio da própria polícia. O que deve ser feito neste momento, no meu entender, é que está aí a informação e na base dessa informação é da responsabilidade do Comando Geral começar
ir à base. Porque são problemas que os agentes da polícia sim têm, que não é porque o comando já não tem conhecimento. Tem conhecimento. Não é novidade. Não é novidade. Não é porque o comandante em chefe, os ministros do interior, o comandante geral, os comandantes provinciais não sabem que ainda temos um problema no setor da polícia na progressão. Agora, o problema mais grave é aquilo que apontou aqui dentro da corporação existir nepotismo. Isso que já é um problema, que o problema não deve ser visto no nepotismo como problema do Estado. O nepotismo tem que ser visto como problema particular dos dirigentes que estão à frente dos processos. O nepotismo não pode ser culpado de todo o Estado. Não. Os dirigentes estão em frente dos processos, no caso, os chefes estão em frente do processo, é que devem ser olhados como... Isso deve ser responsabilidade na gestão dos recursos humanos. Porque se há uma regra, tem uma norma dentro da instituição, ela deve ser cumprida. Não faz sentido que há polícias que estão há 32 anos, tem polícias que estão há 5 anos, são promovidos à categoria mais altas, em detrimento daquele que já está há bastante tempo, que tem vindo a sacrificar a sua vida, de garantir a defesa, garantir a ordem, garantir a segurança, tem feito apesar com tantas dificuldades em termos de recursos, dificuldades das infraestruturas, em todos eles. Esses indivíduos têm oferecido a todo o seu custo para poder manter o país como hoje temos. E aparecer hoje alguém porque pronto, gostou, porque ele fala melhor, porque ele é aquilo, porque é irmão, porque é amigo, porque é família de fulano, e promovê-lo, esquecendo que estamos falando de um Estado. Um Estado não deve ser considerado como uma empresa privada. Um Estado tem normas que, na base das normas, como ela funciona. Em forma resumida, como na base seria isso. Doutor, está aqui não reconhece a vossa associação não teve informações sobre a autoria, sobre quem são, como tal, os autores deste documento. Sim, a associação não tem informação oficial sobre esse documento, mas é uma questão muito importante. Mas o que vem aqui neste documento, algumas coisas constituem a verdade. Constitui a verdade, não algumas coisas. Tudo que vem é a realidade. É a realidade que está sendo vivida pelas polícias. Há um porém. É preciso dar mal atenção aqui, em algum momento, porque nós estamos nesse país. Todos nós devemos contribuir para o desenvolvimento desse país, para a paz, para a segurança. Não deve ser visto para um grupo, determinado grupo ou organização. As forças de defesa e segurança, particularmente os membros da polícia de Moçambique, para o qual faz parte das forças de defesa e segurança, são instituições muito rígidas em termos da sua organização. Um expediente destes anônimo, que é publicado, não sei se é anônimo, oficial, não sei se foi, deu entrada, eu não tenho informação de forma. E até gostaria de não aprofundar sobre o documento, mas a sua maneira de ser não devia ser assim. E isso já está a mostrar que há um problema dentro da população, é que esse problema é um problema grave. Quando o problema deve ser resolvido dentro de casa. Em coisa normal, porque deve ser uma coisa sigilosa, interna. Deve ser problema interno. Se tornou-se público, isso mostra que as coisas não estão boas. Sim, é um grito de socorro. As pessoas estão a pedir à sociedade, estão a pedir ao povo moçambicano, estão a pedir a cada um de nós para que possamos intervir. E é o momento de cada um que tem o poder, não é? Não só poder, que tem as suas iniciativas para poder ajudar a resolver, tem que fazer parte. Porque é um grupo de pessoas que estão a aparecer ao público, olha, nós temos esse problema, nós estamos a ser ouvidos, mas queremos que quem tiver algum poder possa intervir. E a partir do momento em que as pessoas fazem uma carta anônima, ou mesmo seja uma carta, e essa carta é lançada de forma pública, está a trazer uma mensagem de que esse problema já não é de casa, esse problema já é de... Vocês devem ter conhecimento, se tem conhecimento para eventuais situações que podem vir a acontecer no futuro. Estamos a falar de descontentamento de determinado grupo de elementos que são os membros da Polícia de Moçambique, que são esses que devem ser os primeiros como exemplo
no seu cotidiano. Exemplo em termos de atitude, de comportamento, de ser, atitude, aquele comportamento da sua participação ativa para a defesa, para a segurança, para a tranquilidade das pessoas. E se o próprio grupo já torna um descontentamento, e aí é um perigo. Nós estamos num estado em que precisa de segurança. E quem deve garantir a segurança são esses, que eles hoje reclamam e pedem socorro ao povo moçambicano, pedem socorro a todos os cidadãos moçambicanos. Mas também é um porém. E eu acho que a própria polícia é que também está a contribuir para que os polícias façam esse tipo de descontentamento ou essas cartas anônimas. Nós temos uma associação no seio da polícia. Essa associação exatamente veio para dirimir, intervir algum momento quando há problemas. O problema é do estar no próprio comando geral, de barrar e tentar intimidar que as pessoas não se expressam de forma organizada, ordeira, não é? E faça aproximar e em conjunto discutir e encontrar soluções. Até se for necessário, propor soluções. Mas se existe uma associação no seio da polícia, em que a própria polícia não intervém, não colabora, não dá aquele espaço para que os membros da polícia se dirijam, se tem suas preocupações, pode ser um dos interlocutores que pode fazer chegar a qualquer tipo de preocupação, vamos ter esse tipo de situações. E essa situação não é a primeira. Temos vários tipos de grupos de forma isoladas. Está aí 20, 50, 100, juntam-se, faz uma carta. Num país como esse, um país de Estado de Direito democrático, não pode existir um grupo dessa natureza. Particularmente quando estamos a falar grupo no seio das Forças de Defesa e Segurança. As Forças de Defesa e Segurança têm um comando de forma vertical, onde um polícia, quando tem sua preocupação, deve apresentar ao seu chefe da secção, ao seu comandante de poletal, de posto, esquadra, distrito, província, comando geral, é o comandante-chefe. Então, se já começa a criar grupinhos, não é? E fazer cartas já anônimas, e aí estamos esperando uma situação em que é preciso intervir rapidamente. Mas não há represárias quando o agente dá as caras, expõe a sua indignação? Não, há represárias. Recentemente tomaram conhecimento em que alguém apareceu dizer que numa parada que a associação era ilegal, pelo qual onde estamos com 14 mil membros inscritos, pelo qual temos cerca de 800 polícias no ativos que estão lá de forma voluntária a escrever. Está a falar do ex-comandante-geral, que disse que a associação era ilegal? Sim. Okay. Então, isso faz com que intimide as pessoas. E as pessoas, quando se têm medo, onde vão recorrer? Onde devia sentir-se à vontade, iam apresentar suas preocupações e de forma organizada podia fazer chegar essa preocupação ao nosso dirigente, porque o meu comandante da minha companhia, o meu comandante da minha província ou do meu poletal, ou o meu chefe da secção, não quer fazer chegar essa preocupação. E eu estou numa zona recôndita, por exemplo. Está numa localidade, por exemplo, um posto administrativo do distrito de Milange, por exemplo, não é? Está numa localidade ou num posto administrativo, por exemplo, no distrito de Mussuriz. Como esse indivíduo fazer chegar a sua preocupação ao comandante-geral da polícia? Esse é um processo muito longo. Daí que, quando existem entidades independentes, pode auxiliar essas pessoas e as pessoas sentirem-se enquadradas que estão dentro deste país e as suas preocupações são ouvidas, são resolvidas, porque o país está organizado. Eu acho que intimidar os membros da polícia de forma organizada possam fazer chegar e apresentar as suas calas, que somos nós. Porque em algum momento desses tipos de cartas, dificilmente o comando-geral pode tomar medida. Cala-se custos. Porque é preciso averiguar, é preciso fazer um levantamento, é preciso ir atrás. Mas se essa carta apareceu de uma forma oficial e as pessoas colocaram as suas calas, era fácil dialogar e encontrar uma solução. Mas aqui neste caso em concreto, estamos a falar de 3 cursos e dizem que a patente é a mesma. O que é que o comando aqui precisa de averiguar? Não é só ver se de facto a patente é a mesma e se merece ou não uma nova patente. O que deve ser averiguado aí? Não é só esses cursos. Esses cursos apenas está como
Os que deram ficar. O porta-voz dos outros cursos. Não quer dizer que o primeiro curso, segundo curso, terceiro curso, vários outros cursos não tem problemas. Tem problemas também. Mas esses cursos mencionados aqui são mais afetados. Então, é preciso, de facto, quando querer fazer uma revisão, ir na base. Como está sendo feito o trabalho de progressões, né? E olhando naquilo que são os cursos que foram aqui mencionados. Um agente na reserva, membros de um curso estão na reserva, ainda podem progredir? Pode haver patrulhamento? Aí não. Por exemplo, até porque há algum momento que nós também acabamos questionando, muitas vezes. Não é um problema nenhum o polícia na reserva continuar a progredir. O que acontece é que muitas vezes nós privamos o direito de alguém. O que é reserva? Reserva quer dizer um indivíduo que vai aguardar e a qualquer momento esse indivíduo pode ser solicitado para outras tarefas. A reserva não quer dizer que o indivíduo está desligado das fileiras. Agora, reformado e pensionistas significa que esse indivíduo está definitivamente desligado com as fileiras. Agora, algumas normas dentro da polícia acabam violando isso. A polícia está na reserva, não tem direito de progressões. Esse tem sido outro problema também. Tem esse problema que agora estamos a dizer que um polícia já atingiu 30 anos de serviço, faltam 5 anos para ir à reserva ou à sua reforma. E essa polícia até hoje continua a ser sargento, oficial subalterno. Como elevar esse indivíduo para a categoria mais alta para conseguir a tua reforma? Então, esse é um processo. Nós conhecemos esses problemas que existem e nós sabemos também que é um desafio que o governo tem, é um desafio que a própria polícia tem. O que é necessário é que deve haver um diálogo dentro da população. Deixar as pessoas que falem, reunir com os membros da polícia. Não em andar a intimidar e tentar criar, porque vocês são forças de segurança, você não tem voz, você não tem palavra, é só para cumprir. Agora os jovens não estão para isso. O Estado democrático dá o direito a um cidadão, em qualquer setor onde estiver, desde que respeite as normas internas. Desde que os polícias expressem, reúna com as polícias, não apenas aquelas palavras que nós chegamos, firme, seu golpe, deixa a mensagem e vai embora. Esse tipo de situações não resolve dessa natureza. Precisa haver um dia em que senta com os membros da polícia, escutar as preocupações dos polícias. E isso não precisa ser o comandante da esquadra. Muitas das vezes os nossos comandantes das esquadras, os comandantes distritais, não têm poder para intervir em determinadas situações, particularmente como essa natureza. É preciso naquelas reuniões que o comandante geral sai, vice-comandante geral, não é? O ministro do Interior, não na base da parada, sentar numa sala para escutar quais são as preocupações que os polícias têm. Vamos encontrar que, de facto, o ministro do Interior vai ter uma visão do que exatamente está acontecendo no seio da polícia. Mas o ministro do Interior não vem da base, não conhece, não é um polícia, diferente de um outro ministério, não é polícia, não viveu, não sabe quais são as raízes, é preciso ter encontro com os seus elementos? É que quando eles podem saber, mas nós quando estamos a gerir, não é um gestor, por exemplo, estamos a gerir um grupo de pessoas, uma instituição como o Ministério do Interior, e ele não olha só apenas a polícia de proteção, olha todo o Ministério do Interior. Okay. E aí daí que em cada especialização tem um dirigente. Por isso temos o Diretor Nacional de Migração, o comandante da Guarda Fronteira, temos aí o comandante geral da polícia, vários outros setores, defesa civil, por aí. E o ministro do Interior acaba tendo uma ocupação que pode deixar, parece que não está a ver, mas porque a natureza do trabalho dele, ele é muito responsável. Então por isso que há um momento que ele deve reservar esse tempo de sentar, dialogar com os polícias, vai numa sala, convida 500, 600 polícias a nível da cidade de Maputo para escutar, ouvir a preocupação dos polícias. Não na parada. Na parada, muitas vezes, os policiais não têm a liberdade de expressar. Porque a parada é para receber orientações, para cumprir ordens, missões, e acabou. Mas quando tratamos numa sentada onde discutimos os problemas que a própria polícia tem, podemos identificar alguns problemas e podemos ultrapassar. No seu ponto de vista, na presidente da associação, quais são os pontos que, a priori, a atual governação, o atual ministro do Interior, o comandante-geral de Caíra, o comandante-chefe, pode e deve mexer de modo em que possa reestruturar ou renovar a moral
dos polícias em diversas especialidades? Está claro. É só voltar a pegar o dossiê o passado do outro governo cessante, do Comando Geral Cessante, onde terminou e o qual foram algumas falhas que talvez podem ter sido cometidas e começar a avançar. Estamos aí outros cursos que estão sendo reclamados. Pode ser que foi um despiste durante o processo e aí começar a avançar. E eu acho que é muito simples. No site da polícia, a polícia está muito organizada. Eu acho que está mais organizada em termos de organização, em termos de controle. Porque lá está o controle de cursos. Estamos a falar do primeiro, do segundo. Uma questão de pegar o primeiro curso. Está lá, as listas estão lá, não é? Está lá de forma de ordem. Pega o segundo curso, vai ver quem está lá, como está. E uma questão de 15, 20, 30 dias pode ter uma resposta que não, temos um despiste aqui do fulano e levá-lo esses para os seus lugares certo. Há um outro ponto que se fala aqui também, que se questiona, é quem diz que não basta só dar patência, não basta só promover a pessoa, o salário também tem que ser compatível. Existe essa margem que a pessoa está ali a ostentar uma patente elevada, porém na sua conta o dinheiro não é equivalente àquela patente? Sim, por isso que quando o antigo comandante-geral da polícia parou com esse processo, deveu-se de facto por causa do déficit orçamentário. Quando o governo começou a ter problema de fundos, aí o processo parou. Porque houveram polícias que eram promovidos, mas não ofereciam seus salários. Acabava um mês, um ano e pouco, 8 meses. E que se recordar, já tivemos vários tipos de debate em que houve polícias que foram promovidos, mas que não oferiam os seus salários. Daí que, para poder promover essas pessoas, é preciso ter acabamento orçamentário. É da obrigação do próprio Ministério do Interior, Comando-Geral da Polícia, anualmente, não é, transmitir essa informação junto àqueles que são gestores, que eles fazem com que, de fato, o ano seguinte tira os orçamentos e contar nisso. Olha, próximo ano vamos promover tantos polícias de categoria X, tanto grupo de polícia, tanto tipo de curso. Eu acho de uma forma muito ordenada, quando existe dinheiro, é fácil. Porque, de facto, isso sim existe. Face essa situação, também na reta final do nosso debate, face essa situação, quais são os passos subsequentes? O que é que a associação prevê ou perspectiva fazer? E qual é o conselho deixa ficar aos colegas que em algum momento fizeram essa expedição, redigiram esse documento? E também alguns, porque neste momento estamos aqui a discutir, a gente está a acompanhar o Diário do Povo e se calhar ficaram estimulados ou incentivados a seguir a mesma via que esses agentes. A pergunta que eu coloco, ilustro, é: será que esta é a via correta? O que é que se pode fazer? Como é que devem fazer os agentes para poderem exigir os seus direitos? Alguns nos têm mandado mensagens e pedem anonimato. Dizem que mesmo preferem que não sejam identificados, mas o problema está lá patente. Como é que devem fazer esses agentes para verem seus direitos a serem restituídos? A primeira questão que eu queria aqui dizer a todos os colegas membros da Polícia de Moçambique, para a valorização da instituição polícia, cabe a vocês polícias mesmo. A polícia é vossa, vocês trabalham lá, é necessário que, de facto, tirem o medo que vocês têm. Primeiro, vocês devem seguir aquilo que são as regras internas. Coloquem as vossas preocupações de forma hierárquica, a partir da base até o topo, dentro da vossa instituição. Segundo, se vocês estão a colocar as questões e não estão a conseguir ter resposta, nós em Moçambique temos uma associação. É uma associação legalmente constituída, ela existe, tem a sua sede, tem estrutura, pode aproximar para a associação de uma forma organizada, coloca as vossas preocupações e nós, como associação, também vamos fazer chegar de forma oficial a quem tem direito. Evitar sempre que vocês criem grupinhos, porque isso não vai ajudar a imagem vossa, vocês como polícias,
porque a polícia é vossa, vocês que estão lá. Não é o professor que pode valorizar a polícia, não é o enfermeiro que pode valorizar a polícia, não é o cidadão comum. É de vocês, polícias mesmo, que devem apostar com a vossa profissão, dizer, olha, eu sou polícia, eu não vou admitir que alguém manche a imagem da polícia, eu vou fazer a todo custo para que, de fato, haja mudança no seio da polícia, na base da minha contribuição. Então, estamos abertos, nós como associação, gostaríamos que esses tipos de situações não hesitem, não tenham medo, localizem onde está a associação, escrevam, coloquem, nós de forma organizada vamos fazer chegar e facilmente poderá ser ouvido. Do vosso conhecimento, colegas, que mesmo essas progressões que estão a ocorrer, houve a intervenção da associação, mesmo agora os problemas de fixação de pensões dos colegas perderam a vida, houve a intervenção da associação. Então, a associação existe, ela tem trabalhado bastante com os membros da polícia, tem trabalhado bastante com o governo, colabora bastante com o governo, e o governo ouve quando nós colocamos essas preocupações. É verdade que os problemas vão sendo resolvidos de forma gradual, nunca vão ser resolvidos todos eles, mas eu acho que os colegas têm que ter essa atitude, essa postura de colagem, acima de tudo. Aproxima os vossos dirigentes. Se os vossos dirigentes não estão a vos atender devidamente, aproxima a associação, por sua vez, tem um mecanismo próprio para poder fazer chegar todas as vossas preocupações e facilmente, de forma organizada, pode se ultrapassar. Obrigado, Presidente da Associação Nacional dos Polícias. Minhas senhoras, meus senhores, acreditamos que teríamos aqui trazido uma luz aos agentes que estão a nos acompanhar e aos vamos a esta imagem da polícia na nossa tela e este é o patenteamento que houve há dias e estamos a ser que muitos membros foram patenteados e depois surgiu este documento que, no nosso entender, o documento era datado do mês de fevereiro. Parece-nos que os queixosos não viram a resposta e ficaram mais indignados quando viram que houve patenteamento e eles já tinham exposto esta situação há meses e não estão a ser respondidos. Optaram em, como disse na gira, para optar em rebentar a bomba, trazer a público esta bomba que, no entender deles, já devia estar resolvido. Eu não sei, doutor Nazar, já deixou ficar considerações finais, mesmo considerações finais, em 1 minuto mesmo, considerações finais? Não, queremos parabenizar a coragem que os membros da polícia têm. Continue, não pode ficar refém. Vocês são cidadãos. A Constituição da República prevê que vocês têm direito de ter regalia como cidadão moçambicano, mas também não pode esquecer que são profissionais, são membros da Polícia de Moçambique, são membros das Forças de Defesa e Segurança, respeitem aquilo que são as regras dentro da vossa instituição, também respeitem aquilo que é a vossa obrigação como cidadão moçambicano. E também é preciso que ganhem coragem de sair ao público para colocar as preocupações. Nós estamos aqui como associação aberto para receber qualquer preocupação que for, em qualquer canto onde você, polícia, estiver, e nós faremos chegar a quem de direito de forma organizada, sem que de facto use outros meios, sem respeitar as regras. Obrigado. Vamos ao nosso intervalo, voltamos já para dar continuidade à nossa sessão informativa. Namachilua volta com poder. Namachilua volta como a número 1 da inspeção do Estado. A mulher que era número 1 no Ministério da Educação, esse ministério que, quando ela esteve lá, trouxe muitos assuntos